Aleluia. Pai, senhores irmãos. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Provérbios. Provérbios de número 22. Provérbios de número 22, os versos de número 5 e 6. Nos diz assim a palavra do Senhor: espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Amém. Podem sentar? É um culto com a família. E um culto com a família, nós temos procurado sempre trazer uma palavra de aconselhamento, para que possamos ter famílias saudáveis, logo teremos uma igreja saudável. A sociedade é constituída por famílias, e às vezes nós olhamos e dizemos: a sociedade está um caos. A sociedade está um caos, é o reflexo de muitas famílias hoje. Se o mundo no qual nós vivemos, nós estamos vendo tantas coisas acontecerem, e principalmente envolvendo famílias, a grande questão e o grande problema é se a sociedade é composta por famílias e a sociedade está passando por um período difícil, então isto é sinal de que as famílias estão passando por um problema, por um momento difícil. O texto que lemos no livro de Provérbios, quando nós meditamos em Provérbios, nós encontramos em todos os provérbios uma série de conselhos, uma série de aconselhamentos para que nós possamos viver uma vida saudável diante de Deus, e não só diante de Deus, mas diante dos homens, porque muitos ensinos que nós encontramos no livro de Provérbios, eles tratam do nosso relacionamento pessoal, trata do nosso caráter, são conselhos que mexem com a estrutura do homem, o homem acostumado a viver uma vida dissoluta. Então ele agora encontra no livro de Provérbios os conselhos da parte de Deus, para que o homem viva bem, para que o ser humano viva bem diante de Deus. Quando falamos de Provérbios, precisamos lembrar do seu autor. E o seu autor foi um homem criado em um lar, cujo pai não era qualquer pessoa. O pai era um homem que Deus, o próprio Deus, dá testemunho dele e diz que era um homem segundo o seu coração. Era um rei, um homem importante. Porém, embora fosse um homem segundo o coração de Deus, não era um homem que estava isento de falhas. E quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos Davi sendo um exemplo de homem de Deus. Nós vemos Davi sendo um exemplo de adorador. Nós vemos Davi sendo um exemplo de alguém que tropeçou, caiu, mas que se humilhou, reconheceu o seu pecado, se humilhou diante de Deus, voltou atrás, clamou a misericórdia de Deus, consertou a sua vida diante de Deus. Então nós temos um exemplo de alguém que, mesmo errando,
alcançou a misericórdia de Deus porque se arrependeu do seu pecado. Mas quando nós olhamos Davi como pai, nós encontramos um homem que não tem um bom exemplo. As falhas de Davi suscitaram em seu lar grandes divisões, grandes problemas que se arrastaram por toda a vida de Davi. Então, quando nós olhamos Davi como um exemplo, nós olhamos Davi como um exemplo em muitas áreas, mas quando olhamos Davi como pai, nós encontramos falhas na vida de Davi. E aí Salomão, ele escreve Cantares, um homem apaixonado. Ele escreve Cantares, você vê Salomão falando sobre a paixão, mostrando um relacionamento de um homem e uma mulher. O amor que existia. Mas aqui em Provérbios não. Aqui em Provérbios eu vejo Salomão dizer que ele encontrou uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher. Nós encontramos Salomão dizer aqui em Provérbios que ele disse assim, é melhor morar num lugar simples e humilde do que com uma mulher rixosa. Nós encontramos Salomão dizer aqui em Provérbios que a vida do ser humano e os prazeres do ser humano são coisas passageiras, são coisas que duram pouco tempo. Nós encontramos um Salomão aqui, não mais um Salomão moço de Cantares, um Salomão que descreve uma história de amor linda. Não, nós encontramos aqui um Salomão maduro, um Salomão que aprendeu com o dia a dia. Encontramos um homem que amadureceu. E qual é o grande problema hoje em muitas vidas, em muitas famílias? Este problema do amadurecimento. O ser humano hoje sofre com o problema da falta de maturidade. A ciência diz que o homem chega à maturidade, ele começa a demonstrar sinais de maturidade a partir dos 40 anos de idade. A mulher não. A mulher amadurece, começa a mostrar sinais de maturidade antes, já mais nova. Mas o homem não, o homem a partir dos 40. O problema é que isso não é via de regra. Nós encontramos homens com menos de 40 e que são maduros, que são experientes no modo de pensar, no que tange a vida cotidiana. E encontramos homens acima de 40 e que também parecem meninos em suas decisões. Por quê? Porque são homens inconstantes, são homens que hoje estão muito firmes, estão muito decididos, mas amanhã já são homens que amanhecem com uma certa vulnerabilidade, com uma certa deficiência, demonstrando uma imaturidade muito grande. E aonde começa isso? Aonde nós podemos começar a corrigir isso, para que os homens, para que as mulheres cheguem numa determinada idade com um grau de maturidade que não lhes comprometa o futuro, no período em que eles ainda são meninos, no período em que eles ainda são crianças,
numa faixa etária em que eles ainda podem e ainda são capazes de absorver. A criança, segundo a ciência, ela absorve informações e conhecimentos até uma determinada faixa etária. A partir dali, ela vai simplesmente, ela vai aumentar, ou vai amplificar, ou vai dar continuidade no que ela aprendeu. Então, por isso, que quando nós encontramos este texto no livro de Provérbios, nós encontramos a origem da maturidade. Quando se fala de maturidade, você vai observar, se você tiver a oportunidade de ler todo o livro de Provérbios, você vai perceber que o tema de Provérbios é sabedoria. O texto, o versículo-chave de todo o livro de Provérbios é o versículo 7 do provérbio de número 1, que diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então você vai ver Salomão mostrando ao homem que a sabedoria ela inicia quando ele percebe que primeiramente precisa temer a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria do ser humano começa quando ele entende que Deus precisa ser respeitado. Temer aqui não é ter medo de Deus. Apresenta-se um Deus numa figura de um Deus carrasco, de um Deus que a única coisa que ele sabe fazer é punir pessoas, é agir com juízo com pessoas. Não, Deus julga sim. Deus, a Bíblia vai nos dizer que Ele não tem o culpado por inocente, mas a Bíblia também vai mostrar que Deus, Ele é um Deus longânimo, que Deus é um Deus benigno, que Deus dá ao homem oportunidade de aprender dele e temê-lo, porque quando o ser humano teme a Deus, a vida dele passa a ser uma vida diferente. Mas veja o texto que lemos, porque Salomão vai nos dizer assim: espinhos e laços há no caminho do perverso. A Bíblia da Nova Tradução na linguagem de hoje, ela vai dizer assim que existem espinhos e armadilhas no caminho do teimoso. O que Salomão está querendo nos ensinar? Que aquele que é desobediente, aquele que não aprendeu a lição do temor, o seu caminho é cercado por espinhos e por armadilhas. O livro de Provérbios está entre os livros poéticos da Bíblia. O livro de Provérbios está entre os livros de sabedoria ou sapienciais, como nós aprendemos. Está inserido numa coletânea de livros, cujo qual também nós encontramos o livro dos Salmos. E eu encontro o livro do Salmo, no Salmo 1 dizer assim, que bem-aventurado é o homem, é o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu vejo o salmista concluir este Salmo 1
dizendo assim que o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio vai perecer. Por que o caminho do ímpio perece? Porque é um caminho distante do temor de Deus. É um caminho distante do temor de Deus. O que é um caminho? É uma estrada que liga um lugar a outro. Eu preciso entender uma coisa, que nós que estamos na presença de Deus, estamos trilhando por um caminho, e este caminho vai ligar aonde? Este caminho vai ligar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Nós estamos trilhando um caminho, e este caminho cujo qual nós estamos trilhando, nós queremos sempre viver o melhor de Deus. Mas para viver o melhor de Deus, nós precisamos entender a lição do temor de Deus. Nós precisamos entender a lição da transformação do entendimento, a transformação da mente. A mente humana precisa ser transformada através da palavra de Deus. Para quê? Para que com isso nós então deixemos o caminho que é cercado de espinhos e de armadilhas, que é o caminho do teimoso, que é o caminho do perverso. E a Bíblia diz que aquele que ama a sua alma, aquele que guarda a sua alma, e a expressão bíblica aqui, guardar a alma, é aquele que ama a sua alma, se afasta dele, se afasta do caminho do perverso, se afasta de pessoas que trilham por este caminho. Aí Provérbios, no verso 6, Salomão vai dizer assim: instrui o menino. Instrui o menino no caminho em que ele deve andar. Porque se não é para ele andar no caminho do perverso, como nós vemos no versículo 5, o verso 5 diz que nós temos que no caminho do perverso há espinhos e laços, ou armadilhas, e aquele que guarda a sua alma não pode andar por esse caminho, retira-se para longe desse caminho. Aí o verso 6 vai dizer: instrui o menino no caminho em que ele deve andar. Por quê? Porque este caminho que o menino precisa ser instruído, que a criança precisa ser instruída, é o caminho diferente do perverso, do caminho do perverso. Agora, o que eu acho interessante é que durante muito tempo nós ouvimos e vimos muitas pessoas pregarem sobre esse texto, e eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram isso. Muitos. Os pregadores e muitos pastores, muitos líderes pregarem e dizerem assim: ensina, porque algumas traduções vai dizer ensina a criança. Nós já vimos muitos dizerem assim: ensina a criança o caminho. E durante muitos anos nós já estamos vendo a igreja ensinar a criança o caminho. Mas qual o caminho que está sendo ensinado por muitos de nós pais? O caminho da igreja. Ensina-se o caminho da igreja. Só que se você parar para ler o texto com atenção, e o grande problema nosso hoje é que nós não sabemos ler. Pode observar, a gente quando vai ler, bota vírgula onde não tem, come as que tem,
ponto final, pula, interrogação, exclamação, nem pensar. Então nós precisamos aprender a ler. E o que Salomão está ensinando aqui? O que Salomão está dizendo aqui? Ele não está dizendo, o texto não diz, ensina a criança o caminho. Porque ensinar o caminho é você dizer, alguém me pergunta, escuta, eu quero chegar no supermercado Tacara, ali no produto brasileiro, como eu faço para chegar lá? Aí você vai dizer, olha, você vai seguir aqui, caminho fácil, para não ter erro, você vai seguir aqui por esta rota aqui principal, essa rota aqui da igreja. Lá na frente vai ter uma rota 142, você vai virar para a esquerda, vai subir. Lá na frente você vai encontrar do seu lado esquerdo o supermercado Tacara. E tem o Tacara, vai estar à sua esquerda. Mais adiante você vai encontrar um outro produto brasileiro, que é o Cibrasil. No meio você vai encontrar uma churrascaria muito boa, que é a Churrascaria Paulista. Você vai encontrar tudo isso lá. Você está ensinando o caminho. Mas a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo o quê? Instrui o menino no caminho. E existe uma diferença muito grande de ensinar o caminho e de ensinar no caminho. Porque quando eu ensino o caminho, eu digo por onde se vai. Quando eu ensino no caminho, eu estou andando junto. E este é o grande problema hoje, que muitos de nós, pais, estamos ensinando o caminho. E por que eu ensino o caminho e não ensino no caminho? Porque eu estou fora do caminho. E para eu ensinar o caminho, para eu ensinar no caminho, eu preciso estar andando junto com a criança. O pai ensina que o filho precisa andar pelo caminho da verdade, mas o pai é mentiroso. O pai ensina que o filho precisa andar pelo caminho da oração, mas ele não ora. Irmão, entenda uma coisa, o seu filho não vai andar por um caminho se ele não estiver andando junto com ele. Andando com ele já é difícil. Você pegando a mão do filho e dizendo, olha, o caminho é esse aqui, você não está vendo como é que o pai está andando? Anda com o pai, pega na mão do pai, vamos andar junto com o pai. Já é difícil. Já encontramos dificuldades. Você que é pai entende. Nós que somos pais sabemos da dificuldade. Agora, ensinar o menino no caminho que ele deve andar. Existem muitas formas de ensinar. Existem muitas maneiras de ensino. Mas a maneira que mais dá resultado é pelo exemplo. Você precisa ensinar o seu filho, nós precisamos ensinar os nossos filhos, e o ensino aqui, ensinar aqui, quando você vai olhar a palavra ensinar ou instruir, na sua raiz, no original do hebraico, é dedicar a criança. Não como Ana fez com Samuel, é diferente. Mas é você dedicar o seu filho todo dia a Deus. É você ir apresentando a ele, junto com ele, o caminho. Filho, olha aqui o caminho da oração. Dobra o joelho, ora junto. O caminho da meditação da palavra. Senta com ele, vai lá junto. Só que
que nós temos dificuldade disso hoje. Muitos de nós pais temos dificuldade disso hoje. E qual é o caminho que nós ensinamos os nossos filhos? O caminho que nós aprendemos com os nossos pais. Só que o problema é que muitos de nós não nascemos em berço evangélico. Não nascemos num lar cristão. E o ensino é diferente. O ensino de quem vive num lar cristão é diferente do ensino de quem não nasceu em um lar cristão. Por quê? Porque quem não nasceu em um lar cristão, quem não tem pais que nasceram em um lar cristão, os pais foram ensinados segundo o curso deste mundo. Só que agora que entregamos a vida a Jesus, e aí os nossos filhos vêm, qual é o caminho que nós precisamos ensiná-los? Segundo o que nós aprendemos com os nossos pais? Ou segundo o caminho novo que nós aprendemos na nossa nova vida? Sabe qual é a dificuldade que muitos pais têm para ensinar o caminho, para ensinar no caminho os seus filhos? É que nem eles sabem qual é o caminho. Estão perdidos. E como a gente costuma dizer, a gente costuma brincar, diz assim que é mais perdido do que cachorro que caiu no caminhão da mudança. Mais perdido do que cego em tiroteio. Por quê? Porque se eu não estiver andando no caminho, eu não tenho condições de ensinar para ninguém. Como que eu posso ensinar? E o ensino de Jesus é maravilhoso. O ensino de Jesus é maravilhoso. Porque o ensino de Jesus tem o teórico. Jesus sentava, ensinava, falava por parábolas, falava, instruía os seus discípulos. Daqui a pouco ele levava os discípulos para o mar, para passarem pela tempestade, para aprender na prática. Sabe por que falta hoje, que temos dificuldade hoje de ensinar? Porque ainda não encontramos o caminho para eu andar junto. Então tem muito pai hoje que ainda está ensinando no caminho que aprendeu dos seus pais. Eu vou apertar um pouquinho, só um pouquinho, de leve, não vai doer nada, você nem vai gritar. Sabe por que tem pai que não ensina santidade? Porque não é santo. Porque não vive na santidade. Quando a gente vai olhar para a Bíblia, ensinar no caminho, andar junto, falar. E qual é o padrão de ensino de Israel? Vamos ver qual é o padrão? Esse aqui, ó. Abre lá. Deuteronômio, capítulo 6. Esse é o padrão de ensino. Não, pastor, isso aí é lá do Antigo Testamento. Ah, é? Tá bom. Depois nós conversamos. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 6. Olha lá, versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar,
para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, está falando para Moisés, Deus falando para Moisés ensinar o povo, ó, tu, teu filho e o filho de teu filho, quando? A todos os dias da tua vida. Segura. O que nós aprendemos? Que princípio divino nós aprendemos durante toda a nossa vida, que o ensino de Deus não termina como vocês aqui que estão na escola, que estuda até a sexta série, aqui o Shogakô, aí vai para o Chugaku e estuda até o que seria o equivalente à nona série do Brasil, e aí vai para o colegial, que é o Cocô. Quando termina, alguns vão para a faculdade e outros não. Aí para aqueles que vão para a faculdade, o ensino, o aprendizado continua. Para aqueles que não vão para a faculdade, vão trabalhar, o aprendizado na escola acabou. O problema é que na escola de Cristo não é assim. Ela começa, você é bebezinho, você está começando a entender, teu pai e tua mãe vai ensinando no caminho, não é o caminho, no caminho, vai ensinando. Você vai ver por que é no caminho, vai ensinando. Você vai chegando na fase de adolescência, o aprendizado, o ensino continua. Você chega, na pré-adolescência, o ensino continua. Na adolescência, o ensino continua. Na juventude, continua aprendendo. Na fase adulta, o ensino não cessa. Chega na fase, já na terceira idade, beirando já o cabo da boa esperança, o ensino não termina não, o ensino continua, e ele deve ser passado de pai para filho. Isso aqui é tremendo, irmão, isso aqui é lindo. Por quê? Porque Deus está dizendo para Moisés, olha, você vai aprender, você vai ensinar para o teu filho e os filhos de teus filhos. O que ele está dizendo? Que esse ensino, ele nunca vai terminar. Por quê? Porque eu vou ensinar para o meu filho, você vai aprender, você vai ensinar para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Eu aprendi, meu pai me ensinou, ou agora no caso eu aprendi, ensinei para o meu filho e vou ensinar aos meus netos. Os meus filhos eles estão aprendendo, vão ensinar para os filhos deles e vão ensinar para os seus netos. Ou seja, o ensino ele é contínuo, ele não acaba. Quando é que acaba o ensino ou o aprendizado para mim e para você? Quando a trombeta toca, Jesus nos chama, ou quando ele vier para nos buscar individualmente. Então eu ensinei, eu aprendi, eu andei junto, o ensino continua, nunca acaba. A questão é que hoje você encontra crente com 50 anos de evangelho, e aí ele acha que ele não precisa aprender mais nada. Você encontra crente que nasceu em berço evangélico, e ele acha que porque nasceu em berço evangélico, ele não precisa aprender mais nada. Nós achamos, quando chegamos numa determinada idade e num tempo de cristianismo, que nós não temos mais nada para aprender. Mas a Bíblia está dizendo que o ensino dos princípios de Deus, dos mandamentos de Deus, eles nunca terminam. Eles precisam ser e continuar sendo ensinado por todos nós. Olha só. Todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam
prolongados. Ô irmão, a irmã Moni leu aqui, e o que ela leu aqui foi uma reprodução do primeiro mandamento com promessa. Dos 10 mandamentos, o primeiro mandamento com promessa. Foi o que ela leu aqui. Honrar o pai e a mãe, para que te prolongue os seus dias sobre a terra. Aí aqui, Deus está dizendo para Moisés transmitir ao povo os ensinamentos, e estes ensinamentos deveriam ser passados de pai para filho, e estes ensinamentos garantiriam o quê? Vida longa. E que teus dias sejam prolongados. Aí, ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como disse o Senhor teu, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde primeiro? No teu? Ô irmão, por que tem que estar no coração? Aí eu vejo a Bíblia me ensinar assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu. Por quê? Porque dele procede as saídas da vida. Do coração procede as saídas da vida. O centro do intelecto humano não é o cérebro como muitos de nós pensamos, é o coração. Se dele procede a saída da vida, vai depender muito do que houver nele. Presta atenção, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração estiver. Se a boca fala do que o coração está cheio, e o Senhor começa aqui dando uma ordem: as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O que o Senhor está falando? Que palavra no coração é garantia de vida. Palavra no coração é garantia de vida longa. Não. Palavra no coração é garantia de vida eterna, e não longa só, eterna. Por quê? Porque se a palavra estiver guardada no coração, o meu corpo pode tombar no pó da terra, mas a minha alma estará guardada com o Senhor para o dia do arrebatamento. Teremos e viveremos eternamente, seremos glorificados. Nós precisamos entender, irmão, não adianta vivermos uma transformação exterior se a palavra de Deus não tiver no nosso coração. Isso tudo será vão, tudo isso será aparência, porque quando nós temos a palavra no coração, quando eu abro a boca eu falo dela, e as palavras que eu falo são palavras de vida, são palavras que não geram morte, são palavras que geram vida. Davi disse ainda assim: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salmista vai dizer ainda: como purificará o
jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Jesus, na oração sacerdotal, no Evangelho segundo o relato de João, vai dizer assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo vai dizer na carta aos Efésios que o que lava o crente e que gera purificação é a lavagem da água pela palavra de Deus. Distante da palavra não tem vida com Deus. Ela precisa estar no coração. Quando ela está no coração, ela gera mudança. A mudança começa de dentro para fora. A mudança começa no interior do ser humano. Quando ela está no coração, fica fácil cumprir o restante. Olha lá. E as intimarás a teus filhos. Em algumas traduções vai dizer assim: inculcar, vai inculcar na cabeça dele. Sabe o que é isso aqui? É falar da palavra todo dia para o filho. A pedagogia diz assim, que quanto mais você repete, mais você tem capacidade, condições e facilidade, melhor dizendo, de guardar. Por isso que nós sempre recomendamos ler, e ler muitas vezes aquele determinado texto, e de preferência ler em voz alta, porque aquilo que você ouve, você tem mais facilidade para guardar. Primeiro ela tem que estar no coração. Quando ela está no coração, ela vai ser inculcada nos filhos. E delas falarás, assentado em tua casa, em casa, vai falar da Bíblia. Aonde mais? Andando pelo caminho. Como é que eu vou falar a palavra para o meu filho andando pelo caminho se eu não estiver andando com ele? Está entendendo por que é que o texto de Provérbios vai dizer: instrui o menino no caminho? Porque você vai ter que andar com ele. Mas para andar com ele, você vai ter que ter a palavra guardada no coração primeiro. Você já viu as filhas dizerem assim: o meu modelo é minha mãe, eu me espelho na minha mãe. Os filhos dizerem assim: eu me espelho no meu pai. Por quê? Porque o pai e a mãe serviram de modelo para o filho. O que Provérbios está nos dizendo é que nós precisamos servir de modelo para os nossos filhos. Só que essa juventude hoje, ela está com a cabeça meio atrapalhada, e que o modelo para eles hoje é o artista lá fora. Você vê hoje a criança, o jovem, o adolescente, que nem, por exemplo, os meninos que gostam de futebol, quem quer ser igual quem? Neymar. Porque está na mídia. As moças, quer ser igual a fulano de tal lá. Como homem de Deus, o meu exemplo, em quem eu me espelho, é o pregador fulano de tal. Errado. Teu pai é crente? Você tem um modelo dentro de casa. Olha para ele. Tua mãe é crente? Você tem um modelo dentro de casa. Olha para ela. Agora o problema é quando o filho olha para o pai e diz: esse modelo está um pouco difícil de seguir. Eu não posso ensinar no caminho se eu estou perdido.
Você primeiro precisa se encontrar. Você primeiro precisa encontrar o caminho, para depois você pegar teu filho pela mão e ensinar ele no caminho. Andando, falando a palavra de Deus. Andando. Deitando-te e levantando-te. Ou seja, a palavra de Deus precisa ser ensinada dia e noite. Precisa pegar essa expressão, inculcar, intimarás. É como você pegar e colocar a força na cabeça. É isso que essa expressão quer dizer. Agora, se o próprio pai e mãe não tem a palavra no coração, vai ensinar de que jeito? Aí vai ensinar a descumprir a palavra. Só que depois o resultado vem. Esse texto, ele está no meu coração há algumas semanas. Eu estava deitado em casa e o Senhor eu tinha orado, deitei para dormir, e o Senhor botou esse texto no meu coração. E a ciência diz assim: quando você lembra de algo vem à sua mente, você tem no máximo 15 segundos para anotar aquele pensamento, senão você esquece. Senão você não vai recuperá-lo mais da maneira que ele veio. Aí o que eu fiz? Eu peguei meu celular, estava do lado da cama, e escrevi. No dia seguinte, aqui na igreja, eu abri a Bíblia e começamos a pensar no texto. Aí quando você começa a pensar, o Senhor vai dando mais coisas. Segue aí. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A palavra de Deus, segundo a ordem de Deus a Moisés, para ser transmitida ao povo, precisava fazer parte da vida do povo de Israel. Aonde a palavra faz parte, o lar que a palavra faz parte do seu dia a dia, a Bíblia garante prosperidade. A Bíblia garante fartura. A Bíblia garante bênção do céu. Mas a Bíblia não diz que não vai faltar também tempestade. Vai ter. Vai ter tempestade. Só que quem tem a palavra no coração não teme a tempestade. Ele está no caminho. Ele conhece o caminho. Ensina o menino no caminho. Ensina o menino no caminho. As circunstâncias na vida da criança vão surgir. Aí o filho chega com uma dúvida para o pai. E faz uma pergunta ao pai e à mãe. Não sei como acontece. E aí a pergunta dele, a decisão que ele tem que tomar, ela está em: obedece um princípio bíblico ou não obedece um princípio bíblico? Obedece um princípio bíblico e corre o risco
de sofrer alguma situação por causa do princípio bíblico, ou não cumpre o princípio bíblico e sai ileso. A mente perversa vai dizer assim: Deus perdoa, uma mentirinha só, tu não pode passar por isso, tu é bobo, tu é boba, vai ser repreendido ou vai ser repreendida, fala qualquer coisa, não precisa dizer a verdade, Deus vai perdoar. Isso é um erro. Isso é um erro. Porque quem está ensinando um filho no caminho precisa ensinar. Eu vou falar sobre o caminho, peraí. Precisa ensinar tudo o que diz respeito ao caminho. Ainda que isso gere consequências para a vida dele ou dela, naquela determinada situação. Se dizer a verdade vai gerar uma reprimenda, por exemplo, na escola, ou no trabalho, eu dizer a verdade vai gerar uma repreensão. Então não diz a verdade não, tu vai ficar recebendo chamada de atenção? Não diz não, é uma vezinha só. Só que é uma mentirinha desse tamanho. Só que tudo que hoje é grande começou pequeno. E quem mente com coisa pequena vai mentir com coisa grande. E mentir com coisa pequena ou mentir com coisa grande, quem mente é o quê? Mentiroso. E aí a gente precisa ir para a Bíblia, irmão. Mentiroso é filho de quem? Eu não posso dizer que sou filho de Deus se eu ando na mentira. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu estou andando na mentira. E deixa eu dizer uma coisa: quem está andando na mentira está andando em pecado. Porque tem gente que pensa que andar em pecado é só andar fornicando, adulterando, mentindo, também é andar no pecado. É que não se prega isso. É que não fala isso. Fala que pecado, só a igreja, de um modo geral hoje, tem o costume de pregar só contra pecados grandes. E pecado grande hoje na mente de muita gente é adultério, é prostituição, é fornicação, e mentira também é pecado grande. Aliás, diante de Deus não tem pecado pequeno, pecado grande, tudo vai gerar consequência. Uma mentira pequenininha, João Paulo, pode gerar uma consequência grande. Fala a verdade, você faz ou não faz isso? Não, pastor, misericórdia. Nós dizemos, irmãos, que amamos Jesus. Nós dizemos que amamos Cristo. Quantos aqui hoje já não choraram nos louvores? Mas eu não consigo entender. Porque acaba o culto, sai daqui, chega em casa e começa a mentir. Sai do culto, chega em casa e diz: misericórdia, essa mensagem do pastor aí, hein? Não, isso é coisa antiga. Isso aí não, a gente tem que viver assim mesmo. Continua, irmão. Eu não estou preocupado. A minha tarefa é ensinar a Bíblia. Se você vai obedecer ou não, o problema é seu. Agora, na hora da consequência, também quem vai colher é você. Sou eu não.
caminho, ande junto. Seja verdadeiro. Seja exemplo. Na hora da prática, o filho fez errado, chama, senta, repreende. Eu faço isso com os meus. Aí eu digo para eles: você obedece se você quiser. Quer obedecer? Vai colher a consequência. Vai ser desobediente? Vai seguir o caminho da desobediência? Vou. Então colhe os frutos. Ensina no caminho. Você vê o seu pai fazer isso? Não. Então o que você vai fazer? Ensinar no caminho. Aí aparece Jesus e vai dizer assim: eu sou o caminho. Cristo é a estrada que nos conduz à vida eterna. Ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, Cristo é rota obrigatória para quem quer chegar até Deus. O problema é que as pessoas aí fora estão apresentando atalhos. E atalho aparentemente é mais fácil. Atalho aparentemente chega mais rápido. O problema é que atalho aqui, ele é cheio de espinho e de armadilha. E é o lugar por onde anda o perverso ou o teimoso. O caminho é Cristo. Neste texto, o contexto vai mostrar Filipe dizendo assim: nós não sabemos o caminho. Jesus vai dizer assim: Filipe, eu sou o caminho. Eu sou. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Por que a palavra precisa estar no coração? A palavra no coração, ela é responsável pela mudança do modo de pensar. Sabe por que tem muito pai hoje que ensina errado para o filho? Porque está vazio de palavra. Porque está vazio de Deus. Não. Pastor, eu posto um versículo bíblico todos os dias. Isso é tão bonito, né? Eu vejo umas coisas assim e eu falo: Jesus, isso é tão bonito. Que versículo lindo. Só que a vida cristã não é só ler versículos. É viver o que se lê. Porque lermos simplesmente vai nos trazer conhecimento e vai nos dar um grau maior de intelectualidade. Nós que estudamos, crescemos em conhecimento, mas se a gente não aplicar o que a gente estudou, nós vamos ficar vazio. Não é verdade? Nós vamos ser como uma lata que só faz barulho. Porque pregar é fácil. Você chegar em casa para o seu filho e pegar esse texto que eu estou dizendo aqui e dizer para ele de novo, é bonito isso. Só que o seu filho vai olhar para você. Os nossos filhos olham para nós.
Você está no caminho? Ou você está fora do caminho? Você só está dizendo para o seu filho, não, olha, o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Estar no caminho não é saber a Bíblia de cor e salteado. Estar no caminho é viver a palavra de Deus em todas as circunstâncias. A gente quer sempre dar um jeitinho para burlar as coisas, para manipular a situação a nosso benefício, para benefício próprio, ainda que isso venha ferir princípios bíblicos. E as pessoas estão nos vendo. Ensina no caminho. É esse aqui, Cristo. E quando eu entendo que o caminho é Cristo, então eu vou buscar saber, eu vou buscar conhecer de Cristo. E eu disse quarta-feira aqui, eu vou encerrar. Mateus capítulo 16 vai nos mostrar uma história muito linda. Jesus está com os seus discípulos, a multidão com ele. Jesus pega os discípulos e sai da multidão. Sai do meio da multidão com os discípulos. Por que Jesus sai do meio da multidão com os discípulos? Porque multidão só quer milagre. Discípulo quer princípio. Multidão quer oba-oba. Discípulo quer intimidade. Quando Jesus tira os discípulos do meio da multidão, sai com eles, Jesus está dizendo assim, vem para cá. Agora, para um nível diferente do nível da multidão, vamos para o nível da intimidade, da particularidade. Aí Jesus diz assim, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Quem eles dizem que eu sou? Uns dizem que o Senhor é João Batista. Uns dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Jesus diz, tudo bem. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí vem Pedro. Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz para ele assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne, e nem foi sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Mas ele teve essa revelação aonde? No meio da multidão? Não, na intimidade. É na intimidade que Deus se revela para nós. É na intimidade que nós aprendemos lições para a nossa vida eterna. Então todo discípulo precisa ter intimidade com aquele que lhe discipula. Por quê? Porque o discípulo precisa parecer com o seu discipulador. As pessoas não têm o costume de dizer que a igreja, ela é reflexo do seu pastor. Só que na verdade a igreja precisa ser reflexo de Cristo. Porque nós somos embaixadores de Cristo na terra. Ele
é o nosso mestre por excelência. Agora, nós estamos na intimidade com Ele, no caminho, aprendendo e ensinando quem está conosco no caminho. Não é dizer para onde vai, é ir junto. Não é dizer como se chega, é caminhar junto. Não é passar o código do GPS para a pessoa chegar lá, não. É andar com Ele, é ir buscar, é estar junto, é andar junto. O pai, a mãe precisa andar junto com o filho. Meu filho, o caminho é Jesus. Não tem outra estrada para nós seguirmos. Não, pai, eu quero ir por um atalho. O atalho vai te levar para a perdição. O caminho que é Cristo vai te levar para a vida eterna. Não tem como chegar em Deus por atalhos. As pessoas aí fora dizem de forma errada, de forma equivocada, que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma ideia antibíblica, porque só tem um caminho que leva a Deus, e Ele é Jesus. Volte para o caminho, para poder ensinar o teu filho no caminho. Você que ainda não tem filho, tem oportunidade de entrar no caminho, para quando vier o filho, ensinar no caminho. Eu acho lindo os pais hoje, irmãos. Eu acho lindo, maravilhoso. Eu quero ver o resultado disso. Toda criança, quando nasce, o pai vem e traz para a igreja e quer apresentar para Jesus. Vou apresentar a Deus, que a gente não batiza, a gente apresenta a Deus. Aí apresenta, aí o pastor pergunta assim: você promete criar, educar, ensinar segundo os princípios da palavra de Deus? Prometo. O pastor ora, o dirigente do culto ora a Deus: Senhor, dê sabedoria. E aí a criança cresce. Primeira coisa que o pai começa a fazer é: já não repreende. Já está começando errado. Ai, porque dá uma dor. Aqui. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Tem que corrigir, tem que ensinar. A estultícia está no coração, está ligada ao coração do menino. Por que está ligada ao coração do menino? Porque está ligada à velha natureza. Mas se a palavra de Deus está no coração do pai e ela é transmitida ao filho, ensinada no caminho com o filho vai aprender. A palavra vai entrar no coração dele. E aquilo que é ruim vai ter que sair. E muitas vezes no ensino você vai ter que falar 1, 2, 3, 10 vezes para aprender. E ainda vai ter aqueles que vão querer aprender na prática, quebrando a cara. Mas você precisa ensinar. Nós precisamos ensinar. Mas guarda esta palavra no seu coração. Você só pode ensinar seu filho no caminho se você estiver no caminho. Jesus encontra um homem, para eu encerrar, já fechei a Bíblia, fique tranquilo. Um cego que está à beira do caminho. Jesus vem pelo caminho. E o cego, filho de Timeu, a Bíblia diz que ele está na beira do caminho.
Está na beira do caminho fazendo o quê? Pedindo esmola. Está na beira do caminho fazendo o quê? Mendigando. Está cego. Não tem visão. Quem está cego não enxerga o caminho. Entendeu? Entendeu não? Tem um monte de gente voando. O que é que o diabo faz com a gente? Com quem está no mundo? Paulo responde: o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Está cego, está na beira do caminho, mendigando. Mas quando ele entende que ele precisa passar por uma transformação, então ele clama: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém disse que Jesus estava passando. É cego, mas não é surdo. Ele ouviu. Quem está passando? Jesus. Jesus, 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 Jesus. Aquele que cura. Aquele que liberta. Então é esse mesmo que eu preciso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus chama ele e pergunta: o que você quer que eu faça? Qual é a maior dificuldade do ser humano hoje? Cegueira. A maior necessidade do ser humano hoje não é dinheiro. Alguns pensam que é. A maior necessidade do ser humano hoje não é possuir bens nesta terra. Alguns pensam que é. A Bíblia vai me dizer que a maior necessidade do ser humano hoje é ter visão. É enxergar. Porque quem não enxerga está no escuro. Quem não enxerga está em trevas. Mas Jesus vem para trazer luz. Aí ele diz assim: Senhor, eu sou cego e eu quero ver. Jesus diz: então veja. Final da história, aquele que estava na beira do caminho mendigando, a Bíblia vai dizer que a partir daquele dia, ele passou o quê? A seguir Jesus pelo caminho. No caminho que Jesus estava andando, ele estava andando também. Por quê? Porque agora ele enxergava. Tem muita gente hoje que não segue Jesus pelo caminho e não pode servir de guia nem para os filhos dentro de casa, porque ainda não enxerga. O grande problema das famílias hoje, de muitas famílias hoje, eu não vou generalizar, mas o grande problema de algumas famílias hoje é que o condutor é cego. O cabeça que deveria pegar na mão e levar e ensinar no caminho, ele não sabe o caminho, é cego. Está na beira do caminho mendigando. Mas hoje Jesus te chama para o caminho. Hoje Jesus tem poder, Ele está aqui, Ele tem poder hoje de mudar a tua história, de abrir os teus olhos, de tirar a cegueira dos teus olhos e fazer você enxergar, e fazer você ter visão daquilo que é melhor, não daquilo que é bom, não daquilo que é para esse mundo, mas daquilo que é eterno. Ensina o menino no caminho. Não é o caminho, é no caminho. Precisa andar com ele, mas precisa conhecer o caminho.
Só ensina quem conhece. Fica de pé, por favor. Só ensina quem conhece. Eu não posso ensinar uma estrada, um caminho que eu não conheço. Um dia me perguntaram: pastor, eu preciso chegar em tal lugar, o senhor conhece? Sabe como chega lá? Eu disse: sei não. Pastor, como que eu chego lá em tal lugar de trem? Eu disse: sei não, como chega de trem não. E de carro? Olha, essas rotas aí eu não sei falar não, mas se você quiser eu levo. Eu conheço o caminho, sei chegar onde você quer. Eu posso te levar. Eu posso botar você no meu carro e levar. Tem filho hoje que está perdido e busca direção no pai, na mãe. O problema é que o pai e a mãe também não sabem o caminho. Está perdido também. E o que acontece com essa família? Está sem rumo, está sem direção. Aí tem um monte de coisa acontecendo dentro de casa, tem um monte de coisa acontecendo na família. A situação está virada de perna para o ar. Por quê? Porque ainda não encontrou o caminho. Mas hoje é noite de mudança. Hoje é noite de transformação. A palavra de Deus precisa entrar no teu coração. Quando ela entrar no teu coração e criar raiz, ela vai gerar mudança, meu Deus. Desculpa, mas eu prego ensinando e eu ensino pregando. É assim. Eu não posso negar o meu chamado. Caminho igual a Cristo. Ensinar no caminho é ensinar em Cristo. Eu preciso estar em Cristo para ensinar. Falar o que as pessoas falam é uma coisa. Falar o que eu aprendi, o que eu vivi, o que eu conheço é outra. Pegar você pela mão é diferente de dizer para você: é ali. Pegar você pela mão e ir com você até lá é diferente de dizer para você: olha, o lugar que você quer chegar é aquele lá. Aprenda o caminho para ensinar no caminho. Aprenda de Jesus para ensinar Jesus. Eu quero orar pelas famílias. Eu vou orar pelas famílias. Não precisa sair do teu lugar não, aí mesmo onde você está. Porque o Espírito de Deus diz que tem família sem rumo. Tem família sem direção. Tem família que está como um barco à deriva. Um barco que perdeu a bússola de direção. A bússola é a palavra de Deus. Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque nela tem a vida eterna. Quem está sem direção, quem está sem rumo, é porque não tem examinado as Escrituras. Nós precisamos voltar às Escrituras sagradas.
precisamos voltar às Escrituras Sagradas, porque ela é o caminho. Ela fala de Cristo, ela é Cristo, é o Logos de Deus, a palavra. Esta é a palavra que tem poder para criar, é a palavra que tem poder para renovar, é a palavra que tem poder para restaurar, é a palavra que tem poder para regenerar. Deus não se esqueceu de você, Deus não te abandonou porque você errou, Deus não te abandonou porque no momento da sua caminhada você perdeu o caminho. Ele está te chamando nesta noite para voltar para o caminho e seguir por esta estrada até o arrebatamento da igreja. Chocamando rovaçu que mandarás. Declama séria mandarabria soremendefaz. Todos nós estamos sujeitos a um momento da nossa estrada, a um momento da nossa vida, por algum descuido perdermos o caminho, mas a Bíblia vai dizer que ela é lâmpada para os pés e ela é luz para o caminho. Se tem palavra, tem lâmpada nos pés que nos ajuda a não tropeçar, tem luz no caminho que nos ajuda a não perder a direção. Se nós em um determinado momento perdemos a direção, é porque a luz se apagou, e se a luz da estrada se apagou, é porque faltou a palavra de Deus na sua vida. Mas nesta noite o Senhor te chama de volta para o caminho da palavra, para o caminho das Escrituras. Ensina o menino no caminho. Ensina o menino no caminho. Pai, em nome de Jesus, eu oro por estas famílias aqui nesta noite. Eu oro, Pai, por cada família aqui representada nesta noite. Ó Espírito Santo, o Senhor que fala, o Senhor que mostra, que revela, estas famílias traga para os teus caminhos. Que nesta noite haja uma renovação, que nesta noite haja uma restauração, que nesta noite haja um conserto com o Senhor. Um conserto, Senhor, no íntimo, no particular, no coração. Que a palavra nesta noite entre no coração, faça morada, faça guarida, crie raízes, gere mudança. Quantas famílias que estão à deriva por falta da palavra de Deus, porque perderam o caminho em um dado momento da sua vida. Mas o Senhor tem poder para nesta noite mudar esta história. O Senhor tem poder para nesta noite mudar o itinerário destas vidas. Deus eterno, nós te suplicamos em o nome de Jesus. Amém e amém.